Neemias capítulo 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas. E foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Senhor Deus, que direciona as nossas vidas, que pôs no coração de Neemias, de uma forma muito especial, a organizar aquela cidade. Nos direciona, ó Deus, para fazermos a Tua vontade, porque importa, ó Deus, que o homem diminua, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha crescer para a glória e louvor do Teu nome. Fala aos nossos corações. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos e que o Seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero meditar com você sobre 5 coisas. E essas 5 coisas são coisas que importam para Deus, segundo o capítulo 7 de Neemias. 5 coisas que importam para Deus. É claro, se você for falar sobre as coisas que importam para Deus, é uma lista infinita de tantas coisas que importam para Deus, mas no livro de Neemias vai nos apresentar, capítulo 7, 5 coisas que importam para Deus. Esse texto tem algo fabuloso a nos ensinar, algo extraordinário a nos ensinar. Quando você olha o contexto, o povo terminou o muro. É um momento, então, de muita alegria. Mas Neemias olha e vê Jerusalém abandonada. Porque tem mais casas do que pessoas. E casas em ruínas, casas abandonadas, casas que não tem ninguém. O povo foi levado, exilado há muitos anos atrás. E mesmo assim, aquela cidade não foi revitalizada. Aquela cidade estava cada vez mais uma cidade morta, uma cidade fantasma. Uma cidade que não trazia nenhuma perspectiva para os seus moradores, nenhuma esperança de morar em Jerusalém, porque não havia nada de bom que aquela cidade poderia oferecer. Sim, agora eles tinham segurança. O muro, os portões estavam colocados. Agora sim eles tinham paz. Mas a cidade não trazia uma esperança. A cidade não trazia expectativa nenhuma.
Você já foi em uma cidade que você parou e perguntou a você mesmo ou a outra pessoa: o povo vive de quê aqui? Já foi em alguma cidade assim que você ficou pensando: meu Deus, o comércio é ruim, pouca gente, vivem de quê? Henrique olhou para a esposa dele de Andradina, olha. Na hora que eu disse, já foi em uma cidade, ele... E eu observei. Imagine, mas eu já fui em várias cidades que eu fiquei pensando: meu Deus, vive de que essa cidade? Como é que essa população aqui se mantém? Como os jovens têm uma perspectiva de trabalho, de crescimento, de progresso? Eu fui em uma cidade que era num buraco. Cheguei na cidade, a descida era gigantesca, dentro de um buraco. Meu Deus do céu. Cidade no buraco. O vento, male chegava lá, porque passava por cima. Quente. Um caldeirão. Os comércios muito simples. Não tinha banco. Farmácia tinha um posto. Tem um posto de saúde. Tem farmácias pequenininhas em lugares bem pequenos que não recebe o nome de farmácia. É posto de atendimento. Pasme. Tem muito disso no nosso país. Por quê? Porque ela não pode ser qualificada como uma farmácia. Não tem um farmacêutico formado, então não pode vender todos os tipos de remédio, mas abre uma exceção e dá uma liberação para que alguns remédios sejam vendidos naquele posto de saúde. E aí algum comerciante vem ali e tal. E eu parei e pensei: esse povo vive de quê? Jerusalém era mais ou menos assim. Só que não era uma cidade no buraco. Era uma cidade no alto, em cima do monte. Era uma cidade de difícil acesso. Então, possivelmente, qualquer coisa que fosse comprar fora daquela cidade, ou que vinha para aquela cidade, era algo muito caro. Então, quando ele olha essa situação, ele entende que aquilo ali precisa mudar, precisa melhorar, precisa ter uma revitalização, precisa ter vida. Eu paro e penso: será se muitas pessoas nos nossos dias não estão assim, sem esperança, sem perspectiva, achando que a vida não vale a pena, não há possibilidade? Você precisa de uma revitalização. Você precisa do sopro da esperança de Deus no seu coração, trazendo vida, alegria, esperança. Porque você está vivo, e se você está vivo, há uma finalidade com tudo isso, há uma finalidade de Deus, e você precisa viver, e viver para a glória de Deus e louvor do seu reino. Mas apesar de tantas das coisas, uma das coisas que importam a Deus, ou a primeira coisa que importa a Deus, é a adoração. No verso 1, você lê que ele, no final do verso, ele vai colocar porteiro, cantores, diz o texto, porteiro, cantores e os levitas. Porque a primeira coisa na organização daquela cidade são os porteiros, os cantores e os levitas. Porque o povo precisava aprender a celebrar as vitórias.
e engrandecer a Deus, porque era necessário ter louvor. Não há esperança nenhuma se você só olha as derrotas. Mas quando você louva a Deus pelo que Deus é, pelo que Ele fez, quando você olha e vê o quanto Deus foi poderoso e é poderoso para fazer de novo, quando você traz à memória aquilo que te dá esperança, você celebra, engrandece, enaltece o nome do Deus Todo-Poderoso. Tinha de ter celebração para que o coração tivesse esperança. Celebração dos feitos de Deus, celebração da grandeza de Deus, do poder de Deus. Talvez eu e você, se fôssemos reedificar uma cidade, a primeira coisa que nós colocaríamos era os governadores, os líderes. Mas Neemias não. Ele entende que mais importante do que os líderes que governam é a adoração ao Deus do impossível. E a adoração é algo tão extraordinário, porque é algo que nós iremos fazer continuamente, constantemente. Adoração é algo que você vive aqui, mas segundo a palavra de Deus em Apocalipse, é algo que é expressado lá nos céus também, na nova cidade. Quando você lê a palavra de Deus de forma extraordinária, você vai ver que lá em Apocalipse diz: os santos se reúnem com os anjos e os 4 seres viventes e os 24 anciões e cantam: digno é o Cordeiro que foi morto, aquele que está sentado no trono, a ele seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. São vários recortes de versículos citados nesse momento da importância da adoração. Então, algumas vezes em nossas vidas nós tentamos resolver tantas coisas e trazer tantas coisas para tentar revitalizar ou trazer esperança. Precisávamos aprender a celebrar olhando os grandes feitos de Deus. Neemias não estava ali à toa. Ele entendia que a adoração era algo, uma parte fundamental do povo de Deus, e ele entendia dessa importância da adoração. E por isso, ele nomeia cantores, levitas e porteiros. Os porteiros aqui inicialmente dá uma impressão de ser, como os muros terminaram e as portas foram colocadas, nos dá uma impressão de ser porteiro da cidade, porque a cidade tem várias portas. Mas não, a ideia aqui é a ideia de pessoas que cuidam do culto solene, pessoas que cuidam da adoração, pessoas que cuidam da manifestação graciosa de Deus no momento de reunião do seu povo. Lembre-se, o processo aqui é de 7, é um texto de transição. Até o 6 é a restauração dos muros. Do 8 ao 13 é a restauração do povo. Como restaurar o povo se não há alegria na celebração? Então celebra a vitória. Construímos muros, vamos lembrá-los. E quando você vê o capítulo 8, o avivamento que acontece, vamos lembrá-los dos feitos de Deus, através de canções, de adoração, de expressão, de louvor ao Deus que vive
e é o Deus poderoso, é o Deus real, é o Deus do impossível, é o Deus presente, é o Deus conosco. Uma outra coisa, ou a segunda coisa mais importante a Deus, é o caráter piedoso. O caráter piedoso da liderança da cidade. Neemias elege, verso 2, duas pessoas. Um é o seu irmão, Arnani, e o outro é Arnanias. Um para governar a cidade, e um outro para ser um comandante militar. Ele compreende de forma bem clara que esses dois homens eram muito necessários para a organização e revitalização daquela cidade. Talvez você pense assim: Neemias era o governador eleito pelo rei Medo-Persas, designado pelo rei. E por que ele não continua sendo governador? Porque Neemias não tinha interesses políticos. O interesse dele era fazer o que Deus tinha designado para ele. Irmãos, ele iria voltar a ser mordomo do rei. Ele entendia que Deus o chamou com uma finalidade e ele deveria cumprir. Então, não havia interesses políticos. O interesse era com o reino de Deus, era com a cidade de Deus, era com o povo de Deus, era com a glória de Deus, não a glória dele. Tem muitas pessoas que se perdem porque deixam de ter interesses voltados ao reino de Deus e só tem interesses pessoais. E é interessante que quando ele fala do seu próprio irmão, e esse é um irmão de sangue, e nós sabemos que foi ele que levou a Neemias a situação de como estava a cidade no capítulo 1. Ele não descreve nada sobre o seu irmão. Talvez porque o seu irmão tem uma postura tão parecida com a postura dele, que ele não fala nada, nenhuma qualidade a respeito do seu irmão. Mas do comandante do exército ele fala. Ele fala que esse homem é um homem que expressa fidelidade, é uma pessoa fiel. Ele fala, na verdade, 3 coisas sobre esse homem. Só que a última envolve os 2. A primeira que ele vai dizer é sobre a fidelidade. E no hebraico, essa palavra que aparece aqui significa confiável, verdadeiro e firme. Ele diz, olha, o comandante do exército, Arnanias, isso. Ele é confiável. É firme. Sabe, você tem encontrado alguém fiel? Você tem alguém que você olha com um olhar de amigo, de irmão, e abre o seu coração ao ponto de dizer, essa pessoa é fiel, é verdadeira, é confiável, eu posso contar com essa pessoa em qualquer momento, em qualquer situação. Essa pessoa é firme. Fidelidade, segundo Gálatas, é um dos frutos do Espírito. E precisamos entender que Deus se agrada de quem é piedoso, santo e fiel.
Deus se agrada da fidelidade, porque a fidelidade é a expressão de Deus na sua totalidade, mas das derivações do amor, que é o fruto do Espírito, é fidelidade. Sabe o que Neemias está dizendo? Esse camarada é um bom mordomo, ele é alguém confiável, é alguém fiel, e com certeza a fidelidade é um ingrediente necessário nas relações. Você tem sido fiel? Nas suas relações interpessoais? Na sua relação com Deus? Na sua relação, se você for casado, conjugal? Fidelidade é uma expressão do que Deus deseja que sejamos. Alguém olha e diz: olha, ali é uma pessoa confiável, firme. Deus se importa com quem é piedoso. Deus se importa com quem tem um caráter piedoso. Mas uma outra verdade, ele teme ao Senhor, ele respeita Deus. Imagine um comandante do exército ou da polícia do estado de São Paulo temente a Deus. Quanto seria bom? E alguém firme e confiável ao mesmo tempo. Alguém que é imparcial nas suas decisões, nas suas ações, e faz com que os seus subalternos vivam do mesmo jeito, expresse o mesmo caráter. O temor de Deus é algo que parte do conhecimento de Deus, porque o temor de Deus, ele nos faz com que respeitamos o Senhor, mas o temor de Deus faz com que eu possa olhar para o Senhor e para o conhecimento que eu tenho dele, e olhe para um Deus santo, tremendo, poderoso, e posso olhar para mim mesmo, e olhar a minha fragilidade, olhar o meu pecado, olhar as minhas mazelas, olhar os meus erros, as minhas limitações, e colocar o meu rosto no chão, com medo da glória do Deus Todo-Poderoso que se revela, com medo de morrer. Sabe por que a igreja não se arrepende mais? Porque não consegue ter essa visão que Isaías teve, de um Deus majestoso que controla tudo, poderoso, santo, e que diante dessa visão olha para si mesmo e olha para um mundo tão corrompido e diz: ai de mim, estou perdido, eu vou morrer. Só quem consegue ver Deus, não só um momento da sua vida, mas todos os momentos, só quem entende que não poderia estar aqui nesse lugar, nem pregando, nem sentado, porque esse Deus é santo, e nós somos pecadores, limitados. Deveríamos chorar diante da majestade de um Deus Todo-Poderoso. Isso também é temor. Porque Deus poderia nos matar, e Ele estaria certo se Ele fizesse. Agora, nesse momento, fulminar todo mundo que está aqui, inclusive esse que vos fala. Ele estaria certo. Não haveria injustiça nenhuma por parte de Deus, se Deus nesse momento nos fulminasse. Ele seria justo. Mas é claro que nós sabemos
sobre a graciosidade do amor de Deus ao enviar Jesus Cristo ao mundo. É claro que nós sabemos que o nosso Deus é um Deus gracioso e a sua graça através de Jesus Cristo nos torna santos, limpos, regenerados, mas isso nunca pode tirar de nós o temor. Então, a segunda qualidade desse homem que ia comandar o exército era porque ele era temente a Deus. E a terceira qualidade é que eles receberam uma ordem e eles deveriam obedecer, nesse caso é eles mesmos, tanto o governante como o general militar. Eles tinham de vigiar as portas. E a ordem que Neemias deu foi o seguinte: olha, não abra as portas da cidade até que o sol esteja quente. Ou seja, até que seja de dia. Deixa as portas trancadas. No final da tarde vai trancá-las. A noite toda vai ficar trancada. E não vai abrir 5 da manhã, que é escuro. Não sei lá em Israel se é escuro 5 da manhã, mas aqui é. Sei que no Nordeste 5 da manhã já está o sol quente. Mas não pode abrir a porta sem o sol estar quente. Sabe o que? E vocês vão colocar e vão supervisionar atalaias, vigias ao redor da cidade, em cima dos muros. Coloque aquelas pessoas que moram perto das suas casas naquele ponto específico. Mas toda a noite estaremos protegidos. Quando a visão não dá para enxergar a distância, as nossas portas estão trancadas. Esses homens, eles obedeciam e eles foram vigilantes, cuidadosos. Sabe, uma das coisas piores que o mundo existe é a falta de cuidado e de obediência. E esses homens tinham essas duas expressões, em suas vidas: cuidadoso e obediente. Jesus Cristo, ele fala sobre oração e sobre vigilância, e ele diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para não entrares em tentação. Jesus não diz orai e vigiai. A ordem da qual Jesus fala é vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Sabe, irmãos, quantas vezes nos falta vigilância? Talvez você e eu lemos, estudamos, meditamos na palavra de Deus, oramos, mas quantas vezes nós não vigiamos? Quantas vitórias se transformam em derrotas por falta de vigilância? Quer ver uma história comum? Que faltou vigilância e causou a derrota. Porque eu posso contar uma história da vida, mas você pode olhar para a sua história também. O cavalo de Troia. O povo tinha acabado de ganhar uma vitória. E eles estavam celebrando a vitória.
E é importante celebrar as vitórias, por mais pequenas que elas sejam. E o inimigo teve uma ideia. Vamos dizer a eles e oferecer um presente, um cavalo gigantesco. E eles vão receber aquele cavalo achando que é uma honra e tem soldado lá dentro. E na hora que tiverem todo mundo bêbado, os soldados vão sair, abrir o portão e iremos destruir a cidade. Foi assim que aconteceu. Mas na sua vida também acontece muitas vezes assim. Quando você tem uma vitória e não vigia, vem o choro, vem a derrota, vem a destruição. Precisamos aprender a vigiar. Quantas vezes, pelo fato do nosso Deus ser um Deus abençoador e nos dá muitas vitórias, nós ficamos com a guarda baixa. E o inimigo diz: é agora que eu vou entrar. É agora que eu vou contra ele. Infelizmente, a vigilância é algo muito necessário na vida da igreja e muito negligenciada. A vigilância é algo extraordinário que Deus deseja que a sua igreja viva constantemente. O apóstolo Paulo diz assim: sede de espírito sóbrio, estais alertas, vigiai. E nós não vigiamos, e caímos, porque Deus fala a nossa vida, Deus fala aos nossos corações, Deus se manifesta graciosamente, e nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que não devemos fazer, mas porque não vigiamos, nós cometemos os erros dos quais nunca deveríamos cometer. Precisamos aprender a vigiar. Então, esses homens, em especial, um deles tinha todas essas qualidades. E isso era algo que importava para Deus. Que os seus líderes, que o seu povo se manifeste de uma forma tão maravilhosa e extraordinária, sendo vigilante. Mas algo que importa para Deus é as pessoas. Quando você lê genealogia, você se depara com alguns nomes esquisitos, dos quais você diz assim: eu nunca colocaria um nome desse no meu filho. Não é verdade? Ou se você deseja, só ler esse texto aqui, tem os nomes. E tem pessoas que confundem os nomes e botam nome de homem e mulher, porque vê lá na Bíblia e pá, e nome de mulher e homem. Há uma confusão. Mas para Deus, pessoas são importantes. E todos esses nomes estão registrados, são muitos, muitos. Porque cada uma dessas pessoas eram importantes. Cada uma dessas pessoas tinha uma finalidade muito especial: revitalizar a cidade santa. Esses homens eram exilados. Eles estavam na Babilônia. Esses homens tinham um plano de Deus na vida deles, de irem para Jerusalém. Agora imagine a distância, o perigo da estrada, sem perspectiva lá, mas havia uma finalidade. Havia uma finalidade muito especial na vida deles. Embora muitas vezes, quando nós lemos alguns desses nomes, e
E pensamos assim, não tem muita importância, eu não sei nem quem foi, realmente. Porque eles só vão aparecer, ou a grande maioria deles, no capítulo 7 de Neemias e no capítulo 2 de Esdras, porque é repetido. Mas porque Deus fez tanta questão de colocar nas santas, sagradas escrituras 2 vezes, uma repetição de um texto. Com os mesmos nomes, com as mesmas pessoas. Porque pessoas são importantes para Deus. Sabe, tem vezes que eu não olho para você com importância. Ou alguém não olha para você com importância nenhuma. Mas há uma importância muito grande na sua vida para Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida. E se você está aqui hoje, é para entender, ouvir isso e ser direcionado pelo próprio Deus, pela ação poderosa de Deus, pelo Deus do impossível. Eu posso olhar para um indivíduo e achar que ele não tem nenhuma importância. Mas para Deus, você tem uma importância grandiosa, independente do que você venha a ser e fazer. Independente. O importante é você fazer o que Deus te chamou para ser feito. Então você é importante para Deus. Eu sou pastor. Você é importante para Deus. Eu sou zelador. Você é importante para Deus. Eu sou a irmã do grupo de oração. Você é importante para Deus. Eu sou uma intercessora. Intercessor ou intercessora nem aparece, mas é muito importante para Deus. Então, Deus, Ele entende a importância desses homens e manda registrar o nome deles. Neemias diz que Deus colocou no coração dele, olha a expressão do capítulo 5. Que Deus colocou no coração dele para pegar o livro da genealogia e entrar em contato com esses homens todos, para que eles viessem da onde eles estivessem, para reedificar aquela cidade, para ocupar aquelas casas abandonadas, para reconstruir as casas. Os muros já estavam reconstruídos, mas é chamado para que a cidade venha expressar a vida, venha expressar a glória, e a glória de Deus. Mas aí, o texto só não vai escrever só nome de pessoas, de indivíduos. Ele vai escrever nomes de famílias inteiras. E as famílias são importantes para Deus. Querem destruir a família na nossa sociedade. Querem mudar a família na nossa sociedade. Mas as famílias são muito importantes para Deus. Sabe por quê? Porque quem construiu a família foi Deus. Foi Deus que construiu a família. Foi Deus que fez a primeira organização social do mundo. Família, e a mais importante, é o alicerce da sociedade. Por que querem destruir as famílias? Para destruir valores, princípios e destruir os alicerces da cidade. Para que haja uma ruptura, um desvio da finalidade de Deus para as famílias. Então, as famílias são importantes para Deus. Para o diabo não. O diabo quer destruir as famílias. O diabo não fica feliz com família unida, família forte, família servindo ao Senhor. O diabo quer destruir. Mas algo interessante, se você for ler em casa, que
que você vai ver citando nomes de homens em posições de liderança, chefes de clã. Sabe por que isso? Não é porque a Bíblia era machista. Era porque havia um princípio citado no futuro, que o homem é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E toda a liderança daquela cidade era constituída por homens. Uma cidade estava sendo revitalizada. Cada indivíduo era importante. Cada um tinha uma importância. As famílias eram importantes. Mas os homens, os líderes, eram importantes. Precisamos resgatar essa ideia da importância do homem como sacerdote do lar, do homem como alguém que tem de ser honrado, para que as mulheres sejam valorizadas e os filhos sejam protegidos. Senão há uma inversão. E quer uma coisa boa? Mulheres, honre seus maridos, honre seus líderes. Homens, valorize as mulheres, mas entenda o papel de cada um. E pais, protejam os vossos filhos. Tem muita gente destruída, porque são filhos sem proteção, fáceis, vulneráveis. E você precisa tomar essa postura. Então, quando nós falamos o que a palavra de Deus descreve dessa genealogia, declarando essas pessoas, vai nos demonstrar a importância muito grande da sua vida aqui nessa igreja. Você é alguém importante demais aqui. Deus te colocou daqui com uma finalidade, não é em vão. Deus quer fazer algo através de você, e não há menor importância do que você faça, e nem maior do que ninguém, porque no reino de Deus não tem maiores, todos são iguais. Então louve, exerça todos os dons que Deus colocou na sua mão, ou um dom que Deus te confiou, para a glória de Deus e o louvor do seu reino. Sabe, uma coisa mais importante para Deus também é a história da família. Deus se importa com a história da família. Neemias pregou o livro da genealogia porque havia uma importância na história das famílias, uma importância de vida, uma importância. Por quê? Porque para resgatar o sacerdócio precisava analisar qual família aquela pessoa pertencia, se era da família de Arão, porque havia uma importância para os remanescentes de Judá, porque ali iria sair o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então havia uma importância com a história, e Deus colocou no coração de Neemias isso. Há uma importância para a história da sua casa.
quando a sua história glorifica a Deus. Mas quando isso não acontece, você tem de entender que há uma importância na sua linhagem espiritual, muito maior do que a sua família. Porque eu sei que muitos não vêm de uma família que glorificam a Deus. E a sua história é feita nova em Cristo. E você tem uma nova oportunidade de uma nova vida, com uma nova família, nascido de Deus, irmão de Jesus. Isso nos faz entender quem somos. E cantamos isso hoje. Celebramos isso hoje. Quem somos? Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos. E quando nós entendemos a importância da nossa linhagem espiritual, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o porquê Deus nos chamou para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes de Deus aqui na terra, para sermos luz do Senhor nesse lugar. E a luz, segundo o Senhor Jesus Cristo nos fala, Ele diz que não acende uma luz, Deus não acende uma luz em alguém a colocar debaixo de um alqueire, ou de uma cama, ou de um cesto, mas para colocar no lugar mais alto, para que ilumine todos que estão em casa. Assim brilhe, diz o Senhor Jesus, a vossa luz diante dos homens, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Ele disse: não se edifica uma casa em um lugar, num buraco, igual foi feito, mas lá, em cima do morro, como é Jerusalém, para que todos vejam. Você precisa entender quem você é. Quem você é? Você é filho de Deus, pelo favor de Cristo, porque Ele se doou na cruz, para que nele fôssemos filhos, e precisamos viver como os filhos de Deus vivem, expressando a luz de Deus em todos os lugares, através da verdade de Deus, expressada pela nossa boca, e através do nosso testemunho. Quando entendemos essa verdade, vemos que há uma última coisa que importa para Deus, é a compreensão do compromisso. E do verso 6 ao 73, você vai ver nome de homens e famílias que entendiam o compromisso, que sai de um lugar distante para voltar para uma terra que precisa de tudo, só tem segurança, mas precisa de tudo, porque entende que tem um compromisso, porque entende que tem uma finalidade muito comum. O povo de Deus foi chamado com uma finalidade. No Antigo Testamento, a finalidade era ser glória, era para que manifestasse a glória de Deus para outras nações, manifestasse a glória de Deus para outro povo. Mas aquela cidade, mesmo com os muros bonitos, e os muros fortes, e as portas fortes, e vigilantes em cima,
da maneira que ela estava, não iria cumprir o propósito de Deus para ela. Aquela nação, ali era a capital, não tinha como o povo ver a glória de Deus e a bênção de Deus naquela situação. Não havia possibilidade nenhuma. Não havia possibilidade nenhuma. E o povo que volta, eles voltam com uma finalidade: reedificar a cidade, experimentar a bênção de Deus, o poder de Deus, para que eles possam ser testemunha às nações. No passado, quando a Igreja Católica foi feita, naquele esplendor que a Igreja Católica tem, e o esplendor daquelas arquitetura tão linda, e você vai em vários lugares do país e vê mesmo igrejas do tempo de Brasil Colônia, como tem lá no Pelourinho, com esplendor, pequenininha, mas uma arquitetura bonita, paredes de ouro. Sabe por quê? Qual era o significado disso? Qual era a finalidade disso? O povo entrar e ver a grandeza de Deus. Era testemunho. Era testemunho. E por isso ela tinha também torres, para dizer: a nossa finalidade é apontar para Deus. A igreja perdeu essa finalidade no decorrer dos anos. Mas a nova igreja do Senhor Jesus Cristo precisa resgatar essa ideia. Nova igreja, eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Resgatar não a ideia de grandiosidade, de dinheiro, de glamour, não. Mas resgatar a ideia do povo ver o quanto Deus é poderoso, que faz coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida, e veja a glória de Deus em nós. Pelo nosso testemunho, pela expressão de dizer: grandes coisas Deus tem feito por nós. Deus tem abençoado assim, 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 assim. O salmista diz: contarei os feitos de Deus na presença de todo o povo. Para quê? Para ele ser engrandecido como melhor? Não. Para Deus ser glorificado. Para Deus ser exaltado. E Deus dá os dons à igreja com essa finalidade, dele ser glorificado. Então, seja qual for o seu dom, entenda que há uma importância muito especial de Deus para a sua vida. Aqueles homens ouviram não os chamados de Neemias para resgatar, para restaurar a cidade, mas o chamado do próprio Deus. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eles entendiam, porque eles vieram a existir. Você sabe para que você existe? Para glorificar a Deus, para desfrutar de uma relação íntima e pessoal com Deus, para ser tremendamente abençoado por Deus, e as pessoas vejam a bênção de Deus em você. Deus, aqui estamos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz em meio a essas trevas desse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a brilharmos a Tua glória, para que outras pessoas venham se render ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor e servir ao Senhor e fazer parte da família do Senhor. Oh Deus, usa cada um aqui como instrumento nas Tuas mãos,
para a glória e louvor do Senhor, porque o Senhor se importa com cada pessoa, o Senhor se importa com cada família, o Senhor se importa com os líderes desse lugar. Oh Deus, o Deus que dirigiu Neemias possa ser o mesmo Deus que nos dirige na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados?